Meu nome é Ana Jussara, eu sou a líder das Mulheres Guerreiras, aqui da Paz Torto de São Gonçalo. Fiquem agora com uma poderosa ministração. Vamos dar continuidade a uma série em que já estou trabalhando há um tempo no Evangelho de Romanos. Eu falo Evangelho e não carta, porque Romanos é conhecido como o quarto Evangelho, o Evangelho que fala sobre a graça de Deus. E por que Romanos? Porque eu particularmente, eu tenho algumas coisas têm apertado meu coração nesses dias, direcionado minha vida nesses dias. A primeira delas é a preocupação em que as pessoas, os cristãos, sejam realmente fortalecidos no Evangelho de Jesus. Isso tem me preocupado bastante, porque tem muita coisa sendo falada e pregada aí, inclusive em grandes lugares, que não tem nada a ver com o Evangelho da Graça de Jesus. Essa é a primeira coisa que tem realmente me impulsionado a estudar Romanos junto com você. E eu sei que vai para as células, e eu sei que realmente sendo gota a gota, pouco a pouco, isso vai trazendo, vai refrigerando os nossos pensamentos e nos trazendo as ideias e as discussões sobre aquilo que a vida cristã que Jesus tem para nós, amém? Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que uma coisa tem me preocupado também ultimamente, é como o cristão, e aí eu me incluo, eu como cristã, tenho vivido esses dias. Porque nós estamos vivendo dias cruciais na história, sem a menor dúvida. Estamos vivendo um período em que nunca vivemos antes. Nunca se viu tanto conhecimento, tanta tecnologia, tantos avanços e, por outro lado, tanta barbaridade, tanto retrocesso naquilo que se diz ser humano. Concorda? A gente vê, por exemplo, eu estava vendo essa semana, que para além dos cursos de medicina, o curso hoje mais concorrido para o Enem é psicologia. Mais do que medicina. Porque as pessoas estão ficando realmente muito fora do padrão. As pessoas não estão sabendo lidar esses tempos. Tem muita gente surtada, tem muita gente surtando, e a questão da saúde mental, ela tem sido muito, muito importante para nós. Quando eu falo nós, eu me incluo todos nós, cristãos e não cristãos. Então, essas coisas têm realmente ocupado o meu coração, porque entregar a vida a Jesus é muito importante. E nós precisamos ganhar muitas pessoas para Jesus. Mas nós também temos que conservar as pessoas, não é? Nós temos que conservar. Então, acho que esse é o trabalho pastoral exercido pela igreja local, né? A gente ganha, a gente abraça, mas a gente cuida, a gente conserva, sem perder a nossa própria identidade. Então, essas questões, eu tô compartilhando um pouquinho daquilo que esse ano tem permeado os meus pensamentos. E, inclusive, eu vou dar uma dica não, um hashtag aqui, que eu falei, dei uma palavrinha lá na área que a Rubim dirige, né? Que se alguém aqui não fez classe Nova Criatura, alguém aqui ainda não fez a classe Nova Criatura? Falei com ela, vamos fazer uma varredura, porque, gente, o que liberta é a palavra de Deus. E o irmão Alexandre, cadê ele? Está aí. Irmão Alexandre, acho que ele está servindo aí. O irmão Alexandre, ele tem todo domingo, é às 8, não é? Todo domingo às 8 horas, a classe Nova Criatura. Amados, é incrível. E de repente, se você vê alguém da sua célula que ainda não fez, faz junto para estimular. Não só aponta, mas vem junto, né? Eu lembro que o pastor Isaías, ele já tinha feito classe Nova Criatura mais de 20 vezes. Ele falou comigo, levando o pessoal da célula para fazer. Gente, vamos levar as pessoas a mergulhar na palavra de Deus, amém? E vamos também, porque olha, muitos dos problemas que às vezes nos chegam em gabinete pastoral poderiam ter sido resolvidos simplesmente com o conhecimento básico da vida cristã. Então,
né? Não que nós vamos negar de ajudar as pessoas, mas podemos ter uma qualidade cristã melhor, amém? Então, eu estou compartilhando aquilo que pastoralmente tem pesado no meu coração, e por isso Romanos é falado como o Evangelho da Graça. Para alguns, Romanos é o pináculo do Novo Testamento. Alguém disse, eu não me lembro exatamente quem agora, que Romanos é como se fosse o Everest da Bíblia. Então, existem verdades, conceitos teológicos e práticos, porque Romanos também é um manual muito prático de vida cristã. Então, vamos ler Romanos. Hoje ainda estou no capítulo 2, tá, gente? É a quarta mensagem. São 16 capítulos, então realmente estou mergulhando ali. Romanos capítulo 2, nós vamos ver os versos 1 a 16, mas vamos ler aos poucos, primeiro de 1 a 4. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois condena a você mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Entretanto, sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escaparás do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da bondade, da tolerância e da paciência dele, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada pela Tua palavra, que é viva, eficaz, transformadora. Obrigada, Senhor, porque não estamos levados ao vento por qualquer forma de doutrina, mas estamos teologicamente embasados na Tua palavra, que nos salva, liberta e cura e transforma as nossas vidas. Que o Senhor venha trazer revelação do Teu Espírito a cada coração, Senhor, e que as minhas palavras sejam apenas canal do Senhor, e aquilo que não for do Senhor, que não fique nos nossos corações, mas que seja apenas a Tua direção, e que o Senhor vá muito além daquilo que for pregado aqui, em nome de Jesus, amém. Amém? Então, esse texto, voltando um pouquinho, Romanos foi escrito para quem? Foi escrito para a igreja em Roma. E Paulo, ele começa falando que o evangelho, ele é para todos. Ele é para o judeu, ele é para o grego, ele é para o bárbaro, ele é para todos. E quando Paulo, ele começa a falar no capítulo 1, ele fala sobre a humanidade sem Cristo. A humanidade, ele está falando toda a humanidade. E aí ele fala sobre os pecados, ele fala sobre as coisas terríveis que a humanidade sem Cristo pratica. E que somos indesculpáveis como humanidade. Não estou falando apenas como posicionamento cristão, eu estou falando como humanidade. Nós somos indesculpáveis de não reconhecer a Deus como soberano sobre todas as coisas. Então ele começa falando isso. E daqui a pouco, que é no capítulo 2, ele fala, pode voltar por favor no texto, isso, você que julga os outros é indesculpável. Esse você não é propriamente apenas os judeus. Ele também está falando para a humanidade. Porque existem pessoas que não estão naquela lista de pecados que nós vimos anteriormente. Há pessoas que vivem por uma ética, por uma moral, às vezes têm bons comportamentos, têm uma boa família, têm a sua própria ideia de moralidade, não propriamente pessoas religiosas. Você conhece alguém assim? Eu conheço vários. Pessoas que são bons maridos, boas esposas, bons filhos, pessoas que vivem eticamente na sociedade, mas que não são necessariamente religiosas. Então, Paulo, agora ele fala também para esse grupo. Ele inclui aqui pessoas, mas eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca adulterei, eu nunca fiz nada disso que Paulo coloca no primeiro capítulo. É verdade, mas ele fala, você que julga os outros é indesculpável. Então, ele está colocando aqui toda a humanidade, e também os religiosos, e também os judeus. E trazendo essa mensagem para hoje, para os nossos dias,
eu colocaria que ele também está falando para nós como igreja. Amém? É duro isso. Porque Paulo ele começa falando de pecados muito crassos, pecados terríveis. Mas, de repente, ele não está mais falando para esse grupo de pessoas. Ele está falando para um grupo de pessoas que vive a ética e a moral. E ele fala, vocês também são indesculpáveis, pois condenam aquilo que julga, visto que você julga e pratica as mesmas coisas. E aí vem um recado muito forte para mim e para você como igreja. Será que eu estou julgando as pessoas e praticando o pecado que elas fazem? É interessante isso, porque esse faz parte do nosso primeiro ponto, que serão 3 essa manhã, falando sobre o juízo de Deus. O juízo de Deus, ele é inevitável. Eu não tenho como fugir do juízo de Deus. A humanidade não pode fugir, mas eu também, como cristão, eu estou dentro da humanidade. Apesar daquilo que nós vamos ver sobre Jesus e como Jesus nos substitui diante desse julgamento, o juízo é para todos. Amém? Nós precisamos entender isso, porque essa é a tese central de Paulo. Então, Jesus falou em Mateus 23, de 1 a 3. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus sentam na cadeira de Moisés. Obedeçam e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Gente, Jesus falou isso. Será que Jesus hoje, andando pelas nossas igrejas e púlpitos, não apontaria, e eu gostaria que não fosse para mim, e falasse, olha, faz o que fala, mas não faz o que faz? É uma reflexão muito importante para nós, porque como foi dito em algum momento hoje, não me lembro se foi no Tadel, em algum momento, todos estamos sendo observados. E, gente, se há um momento em que o público e privado hoje tem uma fina camada, é hoje. Com as mídias sociais, gente, é muito difícil você ter uma fina camada entre aquilo que é público e aquilo que é privado. Concorda? Eu costumo dizer, quando eu era adolescente e não era cristã, não tinha mídias sociais. Não tinha rede social. Então, graças a Deus, eu não tenho histórico de muita bobagem que eu fiz. Graças a Deus. Mas hoje, gente, clicou é uma foto. Publicou não pertence mais a você. Foi. Hoje nós vivemos num momento muito delicado. Muito delicado. Se precisávamos ser éticos, hoje precisamos ser muito mais éticos. Nós temos que tomar cuidado com a postura, com a palavra, com a forma de ser, de expressar, de tocar, de falar com o outro. Amém? Eu sou professora, eu lido com muitas pessoas, muitos jovens, muitos adolescentes. Eu tenho que ter muita ética na forma que eu falo com os meus jovens, que são meus alunos, com os meus colegas que trabalham comigo. Eu tenho que ter muita ética. Antigamente, você até podia sair abraçando os alunos. Hoje eu não faço mais isso. Por quê? Não que eu tenha problema com isso, mas vai alguém, não se sente à vontade, ou alguém vai lá, tira uma foto, publicou, e aí, tirou o texto do contexto, acabou. Então, hoje nós vivemos muito isso. E aí, como nós vivemos numa era altamente midiática, e não tem como voltar atrás, e eu acho que isso também tem um lado bem positivo, por sinal, as hipocrisias, elas aparecem rápido. E isso tem escandalizado muita gente. Gente que prega, eu sou de uma época mais cartesiana do Evangelho, se é que eu poderia dizer isso, que crente não bebe, crente não xinga, crente não fuma, crente não faz fofoca, não é perfeito, mas eu sou dessa época, que crente tem uma postura.
E hoje, baseado numa palavra de graça sobre graça, que Deus perdoa, que a gente tem que se misturar isso tudo, a gente vê as pessoas saindo da linha com muita facilidade. Quer ver? Vai ter um aniversário de 15 anos. Aí tá lá bombando a festa. Daqui a pouco bota um funk. Os crentes vão até o chão. Eu já vi. É feio demais, gente. É feio. E não é porque eu sou moralista, eu não sou moralista, eu não sou mesmo, nem um pouco moralista. Mas é feio porque pega no testemunho. Ah, mas eu não vou ser julgado, Deus conhece o meu coração. Deus conhece o meu coração. Mas o meu testemunho, ele pode atrair ou afastar pessoas que não conhecem Jesus. Amém? O que me impede de sentar num barzinho com os amigos e tomar uma cerveja? No calor, no verão? Biblicamente, nada. Porque eu posso estar falando, estou ganhando aquelas pessoas para Jesus. Mas aí passa, tira uma foto, é sempre na foto. Vai para as mídias sociais, que hoje é assim, né? Nem alguém que está passando na rua, tirou a foto, já está lá. E pastora lá no bar bebendo cerveja. Se a pessoa ela tem um problema com vício, ela vai fazer a mesma coisa, vai ser estimulada e pode recair. Então, por causa do comportamento do outro, eu vou refrear o meu comportamento. Isso é o que Paulo prega. E é isso que a gente tem perdido na igreja, quando eu falo igreja corpo de Cristo, é a questão do temor. Então, é muito fino. É uma questão muito tênue, muito fina, muito sensível. E é isso. Então, se a minha atitude, ela mostra que eu estou sendo incoerente com o que eu prego e acredito, eu preciso me arrepender. Amém? Em 2 Pedro 3, 8, 9, diz a palavra: amados, não se esqueçam disso, um dia com o Senhor é como 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam, ao contrário, Ele é paciente com vocês. Não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, Deus é paciente com você e comigo, ainda bem que Ele é paciente, ainda bem que Ele é bondoso, ainda bem que Deus é bom, amém? Eu já estava frita, não estaria aqui se não fosse a paciência dEle. Mas, por outro lado, eu também tenho que fazer uma avaliação. Até quando Deus vai precisar esticar a corda para mim? E não é que Deus tenha limite na paciência, Ele não tem. Mas tem alguém que me odeia com todas as forças do inferno. E essa pessoa se chama Satanás e seus demônios. E ele quer me derrubar. Então, se eu sei que existe Deus, que existe o diabo e que Deus é paciente comigo, mas tem alguém querendo me passar a perna, eu tenho que tomar muito cuidado e procurar me acertar, amém? Porque Deus é bom, mas a gente tem que remir tempo. E se tem um tempo que a gente precisa remir mais do que nunca, é hoje. Ezequiel 33:11 diz: tão certo como eu vivo, declara o soberano Senhor, não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes tenho prazer que eles voltem dos seus maus caminhos e vivam. Voltem dos seus maus caminhos. Por que vocês haveriam de morrer, ó povo de Israel? Então a gente vê que Deus, Ele quer que nós voltemos. Ele quer que nós larguemos o pecado, o vício, a idolatria, aquilo que denigre. Deus quer que nós nos arrependamos, para que tenhamos uma vida que faça valer a pena, para que possamos refletir a glória dEle, amém? Então, vamos nos acertar. Não é difícil, gente, não é difícil. A questão é que a gente vai esticando, amanhã, e se não houver amanhã? E se você for chamado hoje para a glória? E se houver um terremoto? Essa questão do terremoto, o pastor Marcos falou, achei interessante que eu vi vários vídeos sobre isso essa semana.
pensando sobre o juízo de Deus. Gente, sempre tivemos terremotos, sempre tivemos tremores de terra e sinais, mas nunca como hoje. A diferença não é existir ou não terremotos, é a frequência. E eu estava vendo o pastor Hernandes Dias Lopes, é como se Deus estivesse falando, gente, arrependam-se, ainda dá tempo. Porque o juízo virá e Jesus voltará. Nós não podemos nos esquecer disso. Às vezes a gente se esquece. Assim como será nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Os homens vivem, se dão em casamento e tudo bem, ótimo isso. Mas não esqueça a perspectiva de que a arca, ela está ali. A igreja de Cristo hoje é a arca. E uma vez que aquela porta fechar, não abre mais. Pessoas vão gritar, socorro, preciso de ajuda, e a porta não vai ser aberta. Isso tem que tremer nas carnes, isso treme dentro de mim, gente. Tem que mexer, porque tem gente vivendo o oba-oba da vida cristã e a porta, ela vai se fechar um dia, e não adianta. Porque Senhor, servi na igreja, e meu pai, minha mãe, não sei quem. Uma vez que fechou, está fechado. Pega todas aquelas parábolas escatológicas, né? A parábola das 10 virgens, gente. Chega uma hora que o noivo vem e quem não está preparado fica. Amém? A gente não pode esquecer disso. E aí, lembrando essa questão dos terremotos, tinha uma pessoa que eu vi um outro vídeo falando, gente, Deus não está só falando, a natureza está gritando, está gemendo, para que todos vejam. Tem até gente que não é cristão, que está falando em vídeo, que a coisa está estranha e parece que os crentes estavam certos. Ou seja, as pedras estão clamando. Então, se há um momento em que o evangelho pode ser pregado com muita propriedade, é hoje, amém? E aí eu vi um pastor também falando, vi vários vídeos sobre isso, sobre o terremoto, agora que teve, acho que foi na Venezuela, não sei, foi Venezuela, depois foi Colômbia, agora eu já estou meio perdida. Mas esse foi um caso, teve também na Indonésia, está tudo assim, né? Que realmente são regiões, né, que você tem as placas tectônicas, mas está acontecendo demais, a questão é essa. E aí esse terremoto da Venezuela, ele estava falando que as pessoas estavam emocionadas com o salvamento de um gato, de um cachorro, e eu amo animais. Assim como no Rio Grande do Sul, quando teve aquelas enchentes, lembram? Que salvaram o cavalo do telhado. Tadinho, gente, eu amei aquele cavalo, eu amo os animais. Temos que cuidar dos animais. Mas ele falou, as pessoas estavam mais comovidas pelos animais do que pelas pessoas que estavam morrendo. Esse é o momento que a gente vive, que o ser humano está insensível, gente. As pessoas estão insensíveis, estão frias, estão individualistas. E Deus está sacudindo. E quem é que precisa se levantar em oração, clamor e serviço e salvação? Nós. Amém? O tempo está acabando. Segundo, o juízo de Deus é justo. Deus é justo. Em Romanos 2, de 6 a 11, diz, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas para os que buscam os seus próprios interesses, para os que rejeitam a verdade, seguem a injustiça, haverá ira e indignação. Haverá sofrimento, angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego, mas glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem, primeiro para o judeu e depois para o grego, pois Deus não mostra favoritismo, Deus não tem favoritos. Nós é que podemos falar se Deus é o principal na nossa vida. Deus ama todos, Ele não tem filhos favoritos. Está aí. E nós é que precisamos corresponder a esse chamado, amém? Quando eu falo nós, eu me incluo com certeza. Em Tiago 2, 17 e 18, nós vemos, assim também é a fé por si só, se não é acompanhada de obras, está morta.
Contudo, alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. E Tiago fala: mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. As obras não salvam, mas elas mostram quem nós servimos. Então, se as minhas obras, aquilo que eu faço, a forma que eu me relaciono, a forma com que eu lido com as pessoas, com que eu lido com as dificuldades, como foi cantado, a tempestade é você, é mais o que? A tempestade é você... A porta fechada é você. Se eu acredito que Deus é o Senhor da minha vida e Salvador, e eu fico ali crendo e não me desespero diante das angústias, eu estou mostrando a minha fé. Mas se na primeira porta fechada eu estou gritando: Jesus não me ama, cadê minha fé? A minha obra não está mostrando que eu creio. Então, se eu sou uma pessoa na igreja, eu sou outra lá fora, se aqui eu sou uma pessoa... é tão bom estar com você na igreja, meu pai, minha mãe... Porque dentro de casa é o inferno. Gente, se a vida dentro de casa ela não reflete a glória de Deus, a fé está morta. É isso que Paulo está falando. É isso que o Evangelho diz. A minha vida ela precisa refletir a fé. Amém? A fé que eu vivo e a fé que eu prego. Se eu digo que eu não julgo, mas eu julgo... Se eu sou preconceituoso, se eu sou uma pessoa que não consegue lidar com o necessitado, que está sempre julgando o pecado dos outros, cadê a minha fé? É uma fé morta. E em terceiro ponto, e agora eu estou acelerando um pouco, porque vocês vão levar essa discussão para a célula, o juízo de Deus é imparcial. De 12 a 16, todo aquele que pecar sem lei, também sem a lei perecerá. Todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Não são os que ouvem a lei que são justos diante de Deus, mas que praticam a lei, é que serão chamados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei. Mostram que as exigências da lei estão gravadas no coração deles. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, acusando ou defendendo. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, por meio de Jesus Cristo, conforme o meu Evangelho declara. Haverá um dia de julgamento. E nesse dia tudo vai ser esclarecido. Todos os segredos, tudo aquilo que está oculto, todas as mentiras, todos os pecados de todos, todas as motivações. Então, esse julgamento vai ser público, todos verão. Então, eu preciso de salvação, porque eu não posso ser salvo por mim mesmo. É isso que Paulo está dizendo. Quando eu entendo que isso é inevitável e vai acontecer, gente, o juízo final virá, todos serão julgados, a humanidade toda. Mas ele matou, roubou, morreu com dinheiro, passou a perna em milhares de pessoas do INSS, morreu bem, família deixou com dinheiro. Tá, mas vai ser julgado diante do trono. Tudo, as piores atrocidades, o ser humano vai ser julgado. Ou ele vai ter a salvação eterna, ou ele vai ter a condenação eterna. E aí, aqueles 80 anos que ele passou aqui, passando a perna em cima de todo mundo, tendo uma vida boa e regalada, não vai pagar a eternidade sofrendo. É verdade. Eu não estou sendo sensacionalista, é o que a palavra de Deus diz, mas a gente se esquece. Agora, porque Jesus morreu por mim na cruz, e o juízo veio sobre ele, e o juízo veio sobre Jesus. Não pense que não veio, Jesus foi julgado na cruz. Jesus, ele foi humilhado, transpassado, ele deu a última gota de sangue, porque eu é que devia estar ali, e porque ele fez por mim, e ele intercede por mim, eu estou debaixo do sangue dele, eu sou salvo, e você é salvo. Isso é tremendo, porque o juízo veio sobre Jesus, e o juízo virá sobre a humanidade. Está vindo. Isso é só o início das dores. Isso é só o início. E é triste
é doloroso. Você vê pessoas perdendo tudo, perdendo casa, perdendo família. Gente, é horrível. Você viu as cenas dos terremotos? A pessoa, de repente, sai só com a roupa do corpo e cai tudo. Isso quando sai. Nós vimos pessoas um homem que perdeu o filho, mulher perdeu tudo. E aí eu fico pensando, meu Deus, que triste, que triste. Isso tem que mexer o nosso coração com compaixão. Amém? E nós precisamos estender a mão. Nós, no Brasil, vivemos no meio de uma placa tectônica, não é isso? Antiga, como dizem, né? Mas nós temos outras coisas que têm abalado a nossa vida muitas vezes. Pecados secretos, falta de postura. Isso tudo também virá o juízo de Deus. Não tenha dúvidas sobre isso, que as coisas estão mudando. A natureza está mostrando isso, os animais estão mostrando isso. Agora vamos enfrentar um super El Niño. Eu já estou tremendo com esse super El Niño. Gente, eu já morro de calor naturalmente agora. Meu Deus do céu. Vamos preparar os ar-condicionados, vamos preparar a vida, precisar de uma roupa térmica para andar na rua. Dizem que a temperatura vai subir normalmente 5 graus, 5 a 8. Eu falei, meu Deus do céu. Assim, janeiro, já enfrentamos uma sensação térmica de 55, vamos chegar a 60. Jesus! Mas essas coisas, elas não são superiores à fé que eu tenho em Jesus, nem você. Mas a coisa está ficando estreita. E para concluir, eu vou chamar o pessoal do louvor aqui. Nós vamos fazer um período de oração. Eu gostaria de concluir com Hebreus 4, de 12 a 16, que diz: pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculta aos olhos de Deus. Eu vou repetir isso. Nada em toda a criação está oculta aos olhos de Deus. Tudo, porém, está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza ao que confessamos. Amém? Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nós. Ele conhece as nossas fraquezas. É alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, ainda que sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Amados, o momento de buscarmos mais a Deus é agora. O momento de voltarmos para Jesus é agora. O momento de nos arrependermos, e todos nós temos motivos para nos arrepender. É a forma de falar, é o jeito de falar, é o jeito de tratar as pessoas, é a expressão da graça de Deus que às vezes ela é como um cano que às vezes está entupido de entulho e não consegue passar a água. Às vezes nossa vida é assim, às vezes estamos entulhados. E quando a graça de Deus é derramada dentro de nós, nós não conseguimos transmitir, porque estamos entulhados. Então deixe o Espírito Santo agir dentro de você, eu vou deixar dentro de mim, para termos qualidade de vida, mas para termos temor, que aliás será uma próxima série, provavelmente para o ano que vem, que isso aqui vai se estender até o ano que vem, que é o temor do Senhor. Amados, é o temor do Senhor, não é medo, mas é temor. Às vezes a gente vê o irmão, ele vem falar com a gente, uma ovelha, um irmão, olha, eu tenho dificuldade com isso aqui.
mas eu decidi, eu vou sair da minha liderança, eu vou sair da minha posição, não vou ser mais líder de célula, porque eu não estou sendo referência. E aí a pessoa escolhe viver o pecado. Gente, isso é uma falta de temor absurda. É no mínimo falta de temor, é falta de respeito, é falta de reconhecer o sacrifício de Jesus por nós. O meu filho, ele precisa olhar para mim e ele vê em mim referência de um bom pai que eu devo ser. Ah, mas porque eu não sou um bom pai, eu vou chutar o pau da barraca e vou assumir o que eu quero. Isso é uma falta de temor, de referência. Isso é terrível. Isso tem que mexer dentro da gente. A minha forma de falar tem que mudar. A minha atitude com meu marido, com minha esposa, com meus filhos, tem que mudar, gente. Não dá para vir à igreja e ficar brincando e cantando. A tempestade é você, tudo é sobre você, mas a minha vida é só para mim. Eu só penso em mim, na minha agenda, das minhas coisas. E Jesus... Que evangelho fraco, que evangelho frágil, que evangelho barato. Não é o que Jesus tem para nós. Jesus quer nos levar a uma vida de arrependimento, a uma vida de confiança, a uma vida de entrega, de abrir mão dos seus sonhos. Você está disposto a abrir mão dos seus sonhos para os sonhos de Deus na sua vida? Esse é o evangelho que diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Esse é o evangelho da renúncia, é o evangelho da cruz, é o evangelho que abre mão dos seus sonhos, abre mão da sua vida, abre mão da sua herança humana para viver a glória de Deus. É isso que nós temos que falar, da graça que nos conquista, que nos transforma, que nos resgata de nós mesmos. Essa semana, sexta-feira, um aluno meu da escola, ele me mostrou um livro. Aqui, professora, que eu estou lendo, ele é cristão. Sabe qual é o nome do livro? Eu não sei se é para adolescente. O Deus que Destrói os Sonhos. Quem já viu esse livro? Eu nunca tinha lido. Falei, Deus que destrói os sonhos? Ainda achei estranho. Aí eu peguei para ler numa linguagem bem adolescente, achei interessante, eu fui lendo. E aí ele vai falando sobre Deus ter sonhos maiores que os nossos. E não é que ele destrói os sonhos, é que os sonhos dele são maiores do que os nossos. Gente, aquele livro me impactou, estava lendo rapidinho, leitura dinâmica. A gente só fala do Deus que dá sonhos. Você está disposto a destruir os seus sonhos para sonhos maiores e melhores? E talvez o sonho maior e melhor para você seja ser um melhor pai, uma melhor esposa, um melhor filho. E se ao invés de sair de casa para construir sua vida, Deus esteja mandando você ficar dentro de casa e fazer diferença lá? São sonhos que a gente fala, meu Deus, mas eu estou orando por uma coisa, o Senhor está me movendo para outra. Mas nós vimos que a tempestade é você. A porta que se fecha é você. E se a gente acredita nisso e vive isso, a gente tem uma outra perspectiva de vida. Nós estaremos toda terça-feira às 8 horas aqui no YouTube. Nos acompanhe nas redes sociais para saber mais informações. Tchau, tchau.